Oi, gente! Meu nome é Suzana Gregório, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe e hoje eu vim trazer mais um tema para vocês, mais um tema de ecologia, o qual o tema é serviços ecossistêmicos e sua importância social e econômica. Então, antes de eu começar a falar sobre serviços ecossistêmicos em si, acho que é de suma importância a gente entender primeiro o que é um ecossistema. Então, um ecossistema é a unidade em que inclui os seres, em uma determinada área, interagindo com o ambiente físico. Então, já partindo para os serviços ecossistêmicos em si, nós precisamos entender dessa diferença, Porque parte de simplesmente ecossistema para dizer um serviço ecossistêmico. Então, um serviço ecossistêmico se dá quando, de forma direta ou indireta, a natureza presta algum serviço, possibilita com que os seres humanos se beneficiem de alguma forma da natureza. Agora vocês vão acompanhar um vídeo do ICMBio, onde ele vem falar sobre a importância dos ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos em si. Ele vem falar sobre alguns dos serviços que o ecossistema presta socialmente, e economicamente. Belas e imponentes, as unidades de conservação não são apenas um refúgio distante para a vida selvagem. As áreas protegidas fazem parte da vida dos brasileiros espalhados pelas matas e cidades. 35% da água que bebemos é captada diretamente nas unidades de conservação ou em algum ponto rio abaixo. Os alimentos que comemos também surgem dessas áreas. Usamos suas plantas e essências medicinais para produzir remédios. Óleos e resinas vegetais se transformam em cosméticos. De forma direta ou indireta, todos esses benefícios fornecidos pela natureza são chamados de serviços ecossistêmicos. Eles garantem a vida na Terra, mas alguns passam quase despercebidos. Olhando de perto, é a experiência quase espiritual do frescor se espalhando pelo corpo quando estamos na mata. Dando um passo para trás, é a chuva e o clima no ponto ideal para cada região do nosso país. Nas áreas praianas, por exemplo, os recifes de corais protegem a linha de costa brasileira. Outro escudo natural são os manguezais, que evitam enchentes e servem como berço para peixes. A pesca, a coleta de frutas e a extração de madeira são essenciais para a economia e são possíveis graças aos serviços ecossistêmicos. São benefícios econômicos, sociais e culturais para o bem-estar humano. Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa. São 4 os tipos de serviços ecossistêmicos, e eles são diferenciados de acordo com a função com que eles exercem na natureza, e passam a ser serviço ecossistêmico em vez de função ecossistêmica quando, como já foi dito, quando vem potencializar ou possibilitar a utilização para fins humanos. E os tipos de serviços ecossistêmicos são serviço de provisão ou de abastecimento, serviço de regulação, serviços culturais e serviço de suporte. Um exemplo de serviços ecossistêmicos é do tipo provisão ou abastecimento. Tem um exemplo claro como a água, os alimentos, a madeira para combustível, as fibras, os bioquímicos e alguns recursos genéticos. Como serviço de regulação, os fatores que são incluídos nesse tipo de serviço são aqueles fatores que, como já foi dito, regulam outros serviços, como fatores de regulação climática, regulação de doenças, regulação biológica, regulação e purificação da água, entre outros fatores que vão influenciar em outros serviços. Serviços culturais são aqueles serviços que estão envolvidos no ecoturismo e recreação, questões religiosas, estética, inspiração, cultural, herança. Todos esses tipos de serviços culturais se encaixam no tipo de serviço culturais. Tem também o tipo de serviço de suporte. Esse tipo de suporte vai se encaixar como, por exemplo, a formação do solo,
a produção de oxigênio, a ciclagem de nutrientes, a produção primária. Todos esses fatores se encaixam nesse tipo de serviço e se diferenciam de acordo com sua função. Todos esses serviços ecossistêmicos, seja ele de provisão, de regulação, serviço cultural ou de suporte, eles são exercidos, eles são praticados gratuitamente pela natureza. Como, por exemplo, uma abelha não cobra quando ela faz uma polinização. Ninguém paga a abelha por ela estar fazendo aquilo. Só que aquele ato da abelha intuitivo, ele gera lucros para grandes empresas e até para pequenos agricultores, por exemplo. E visto a importância de se preservar a natureza e os ecossistemas devido à grande degradação que vem acontecendo e a importância que o serviço da natureza traz para a sociedade, para a economia em si, alguns trabalhos têm sido feitos no sentido de dar valor àqueles serviços que a natureza presta. Então, vem chamar de valoração ecossistêmica. Mas o que é essa valoração ecossistêmica? É você dar preço aos serviços ecossistêmicos, aos serviços que a natureza vem prestar. Então, pode-se dizer que preços ecológicos, preços entre aspas, são razões que medem o valor de uma determinada mercadoria ecológica. É como, por exemplo, você medir a quantidade de energia solar por quilo de maçãs. Você não vai pagar a energia solar que está beneficiando a sua plantação de maçã, por exemplo. Então, aqui eu venho trazer alguns exemplos, de prestação de serviços e de valores que os ecossistemas vêm trazer para a sociedade e para a economia. Trazer alguns exemplos, que são comprovados, são calculados e comprovados cientificamente. Como primeiro exemplo, eu venho trazer o exemplo dessa orquídea chamada Cattleya granulosa, seu nome científico. Essa é uma espécie endêmica do estado do Rio Grande do Norte, só que ela possui alguns pouquíssimos fragmentos de mais 4 estados e ela vem sofrendo com a extração ilegal dela. Essa espécie ela é bioindicadora, ela atua e colabora com a diversidade florística do estado e ela é muito importante para a manutenção dos serviços ecossistêmicos daquela área. E foi feito um trabalho para mostrar, em valores, qual o prejuízo que causa quando o prejuízo econômico, que é causado com a extração ilegal dessa espécie. O segundo exemplo que eu trago é o das abelhas mamangavas. Essas abelhas são essenciais na polinização do maracujá amarelo. O maracujá que ele é muito importante para a economia de muitos lugares e que eles se usufruem do serviço ecossistêmico do ato da polinização das abelhas mamangavas, de modo que existe um valor, um custo evitado de R$ 33.777,85 em 3 anos de cultivo de maracujá. Então, esse valor é evitado por causa do serviço gratuito que as abelhas mamangavas vêm trazer no cultivo do maracujá amarelo. Então, a partir do momento que se sabe o valor, não só o valor em dinheiro, mas o valor em relação à importância que as espécies têm para o ecossistema, a sociedade e economicamente, é de suma importância que se tenham métodos para se preservar e conservar o meio ambiente. Porque, por exemplo, no desastre de Mariana, quando houve o rompimento da barragem lá em Minas Gerais, o Rio Doce, sofreu um prejuízo, de 663,2 quilômetros de corpus hídrico. Como assim perdeu, Suzana? Como perdeu? Toda essa água foi contaminada com os rejeitos da barragem. E não só a água, Toda aquela vida que vivia na água, os peixes, tal,
toda aquela comunidade que se beneficiava daquele rio, assim como também as margens, né, que ficavam ao redor do rio. Todo aquilo ali foi contaminado e não pôde mais ser usado por causa da quantidade de rejeitos tóxicos que continham na barragem. Então, quando vai se ver os gastos que a cidade e a empresa teve devido a esse desastre, né, um desastre que poderia ter sido evitado, foi de 150 milhões, né? Foi um valor que a prefeitura da cidade custeou, né, e está custeando para as famílias que ali viviam, né, que perderam os seus lares, e que também, né, esse dinheiro também é destinado para a recuperação da área que foi afetada. Além disso, né, mais de 20 milhões de euros está sendo destinado para essa cidade, para tentar recuperá-la durante 10 anos. Então, todos esses custos, né, a gente tem que pensar que todos esses prejuízos poderiam ser evitados. Então, é importante, sim, pensar que a natureza, que os ecossistemas e que todos os serviços e as funções ecossistêmicas, elas valem muito mais, né, sendo mantidas do que sendo destruídas